A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Como conciliar o temor do Senhor e a graça? O Senhor tem promessas tremendas para nós e nossa família. Precisamos nos posicionar para tomar de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Não podemos ser passivos nessa questão. Devemos ser como aquele valente de Davi que se posicionou de tal forma contra o inimigo que a sua mão ficou pegada na espada. 2 Samuel 23:10. A verdade é que a mão e a espada se tornaram um. Precisamos nos tornar como uma espada do Espírito. Quando nos tornamos um com a espada, Deus pode fazer grande livramento. Eu creio que há um grande livramento para a nossa família. Não deixe que o inimigo toque nos seus filhos, na sua esposa, nas suas finanças. Encha o seu coração com a imagem de fé. O Salmo 128 é uma poderosa imagem de fé de como Deus deseja abençoar a nossa família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, do verso 1 ao 4. A promessa de Deus é que você vai comer do trabalho das suas mãos e não do trabalho da mão de outros. Ninguém terá que sustentá-lo, pois você terá a bênção do Senhor. Deus quer que você seja feliz. Alguns imaginam que Deus planejou para nós uma vida difícil, com muita luta e tribulação, pouca alegria, desfrute, mas é o oposto disso. A vontade de Deus é a sua felicidade. Tudo irá-te bem. Essa é a promessa maravilhosa. Se tudo irá bem, então seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos e o nosso caminho será próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera. Uma videira frutífera produz muito vinho, com o qual nos embriagamos. Deus quer que nos embriaguemos de amor nos braços da nossa esposa. Um vinho estonteante que nos faz felizes. Não fale o que você vê, mas fale o que você quer ver. Seus filhos serão como o rebento da oliveira. Isso significa que serão ungidos do Senhor. A unção estará na sua mesa. O azeite era algo sagrado para os israelitas. Eles usavam para ungir as coisas santas, usavam como combustível para lâmpadas, algumas vezes usavam para um propósito medicinais, ainda como alimento, também para fazer sabão. Numa ocasião, ouvi o guia explicando em Israel que eles prensavam azeitonas 3 vezes para retirar o azeite. A primeira prensa era para o óleo, para iluminar o templo, o combustível da menorá. A segunda prensa produzia o óleo para fins medicinais. E a terceira prensa produzia o azeite que era usado para fazer o sabão, ou seja, para limpeza, purificação. Eu creio que o Senhor passou por essa prensa. A primeira foi o Getsemane, que significa prensa do azeite. Quando o Senhor passou por essa prensa, foi num momento de densas trevas, para que hoje haja luz no santuário da nossa vida. Na segunda prensa, ele foi açoitado e ferido para produzir o azeite usado para fins medicinais. Hoje somos curados pelas suas feridas. A terceira prensa era para produzir o azeite para lavar e purificar. Essa prensa foi a cruz, onde derramou o sangue para nossa purificação. Todas essas promessas são feitas para o homem, a mulher e os filhos são abençoados porque o homem é abençoado. Quando o homem é transformado, toda a sua casa é transformada também. Se é o líder, muda,
sua esposa segue a sua mudança. Se a mulher não é líder da casa, nenhum homem deve abdicar de suas responsabilidades para sua mulher. O plano de Deus é que a bênção da família comece com o pai. Todas essas bênçãos, porém, são para o homem que teme o Senhor. O temor do Senhor é a característica que traz bênçãos na nossa vida. Você teme o Senhor? Quando se trata de temor, muitos presumem que o temor de Deus é ter medo dele. Mas nada pode estar mais longe da verdade. Para muitos, o temor de Deus é o medo da punição, do castigo. Por isso, vivem atemorizados, porque ainda estão debaixo de um espírito de escravidão. Mas para aqueles que clamam, Abba, Pai, o temor é apenas o resultado do amor recebido. No Salmo 130, apenas 2 capítulos depois, Davi dá uma definição de temor. Lembre-se sempre que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Se observares o Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Salmo 130, verso 3 e 4. Se o Senhor olhar para nós e contemplar em nós iniquidade, ninguém subsistirá. Louvamos o Senhor, porque nesse tempo da graça, o Senhor vê o sangue sobre nós. Ele se vê o sangue, as iniquidades são removidas. Davi diz que o temor do Senhor vem quando nós compreendemos que fomos perdoados. Quando meditamos no quanto custou o Senhor o perdão da cruz. O temor do Senhor enche o nosso coração. Assim, o verdadeiro temor é fruto de alegria de ter os pecados perdoados. A verdade é que somente a graça de Deus pode produzir verdadeiro temor em nós. Em Mateus capítulo 4, quando o Senhor foi tentado pelo diabo, ele respondeu com um texto do livro de Deuteronômio. Em Mateus capítulo 4, verso 10, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Quando nós lemos o texto, ele está citando que está um pouco diferente. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6,13. No Velho Testamento está escrito: o Senhor teu Deus temerás. Mas Jesus mudou o texto para ao Senhor teu Deus adorarás. Ele trocou a palavra temor por adoração. Nós podemos fazer isso, mas ele pode. Ele mesmo é o autor das Escrituras. Isso significa que a adoração é o verdadeiro temor de Deus. Sempre que falamos da graça de Deus, há pessoas que dizem: você faz parecer que as coisas são muito fáceis. Quando me dizem isso, sempre gosto de perguntar: por que você quer que as coisas de Deus sejam difíceis? Eu sei que porque elas querem que seja difícil, porque querem ter uma parte na obra da salvação. Elas querem que sejam difíceis para que tenham no que se gloriar. Assim poderão dizer que foi muito difícil, mas elas conseguiram. Isso faz com que se sintam orgulhosas. Quando falamos de temor, precisamos explicar o que significa a expressão com temor e tremor. Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém com muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Filipenses 2:12. Nós sabemos que a Bíblia explica a Bíblia. E se queremos compreender essa afirmação, precisamos recorrer a outros textos das Escrituras. Em Jeremias 33:9, o Senhor diz que quando as nações ouvirem de todo o bem que ele faz ao seu povo, elas temerão e tremerão. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que me ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu vos dou. Jeremias 33:9. Em português, foi traduzido como espanto e tremor, mas no hebraico a expressão temor e tremor, veja que a expressão não está associada à ira de Deus, mas à sua bondade.
Numa ocasião, uma mulher hemorrágica veio e tocou na orla da veste do Senhor. Ao tocar, ela foi imediatamente curada. O Senhor parou imediatamente e perguntou: quem me tocou? Vendo que não podia se ocultar, a mulher veio tremendo e se prostrou diante do Senhor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Marcos capítulo 5, verso 30 ao 33. A mulher, depois de curada, depois de sentir o poder fluindo das vestes do Senhor, ficou atemorizada e tremendo. Em outras palavras, ficou cheia de temor e tremor. Ela não estava temendo e tremendo por causa da ira de Deus, mas porque alguma coisa boa aconteceu com ela. Se voltarmos a Filipenses 2,12, podemos dizer que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor quando experimentemos da bondade e da graça do Senhor. Quanto mais graças provamos, mais temor e tremor sentimos. Isso não significa viver atemorizados com medo da ira de Deus, mas significa viver maravilhado com seu amor. Você anda nos caminhos? Quando a palavra de Deus fala andar nos caminhos de Deus, está falando na verdade. Quando nós andamos seguindo o Senhor, aprender a seguir o Senhor é uma questão vital. Caleb foi alguém que seguiu o Senhor. Ele era um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Ele e Josué voltaram cheios de fé para a conquista, enquanto os outros afundaram na incredulidade. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Números 14, 24. O Senhor disse que Caleb perseverou em segui-lo. Como Caleb seguiu o Senhor? Ele simplesmente creu que o Senhor lhe daria herança, e ele tinha um espírito diferente dos outros espias. Quando nós cremos em sua palavra, o Senhor diz que nós estamos seguindo. Caleb peregrinou com o povo por 40 anos, mas o seu coração estava na terra que mana leite e mel. Em todo o tempo, ele seguia o Senhor. O Senhor falou muitas vezes para que o seguissem e disse-lhes: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, verso 19. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Se alguém me serve, siga, eu estou onde estou indo, e ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João capítulo 12, verso 26. O segredo de Caleb foi seguir o Senhor, mas não se diz que ele seguiu o Senhor cumprindo a lei, mas sim crendo nas promessas. Hoje também somos desafiados a crer nas promessas. Quando cremos, seguimos o Senhor. Caleb e Josué foram os únicos a receber a herança da promessa, que foram os únicos que seguiram o Senhor. João e Pedro são símbolos de dois tipos de discípulos. João representa aqueles que se gloriam em ser amados do Senhor, e Pedro representa os que se gloriam em amar o Senhor. Depois da ressurreição, o Senhor aparece para ambos, mas de João se diz que o seguia o Senhor. Então Pedro, voltando-se, viu que também iam seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João capítulo 20, verso 20 e 22. O texto diz que João ia seguindo Jesus. João estava consciente do amor do Senhor por ele, e o resultado disso foi que ele seguia o Senhor, mas ele seguia de forma espontânea.
nem sequer está consciente disso. Quando você está consciente do amor do Senhor, você já está o seguindo. Entretanto, Pedro se gloriava pelo amor do Senhor. Precisou ser exortado a seguir o Senhor. Quanto a ti, segue-me, diz o Senhor a Pedro. Precisamos lembrar das pessoas de seguirem o Senhor quando não se sentem amadas, nem descansadas em fé nas promessas. Frequentemente nos vemos olhando para esse ou para aquele líder e perguntando ao Senhor: e quanto a esse? Mas é nesse momento, a resposta do Senhor é sempre essa: quanto a você, segue-me. Precisamos de parar de culpar os outros ou criticarmos o trabalho de outros. Se estamos conscientes do amor de Deus por nós, o seguiremos espontaneamente. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todos os irmãos que estão me ouvindo através dessa palavra, desse canal, que nós possamos aprender a conciliar o temor do Senhor com a graça. Dar-nos a sabedoria, dar-nos o discernimento, dar-nos a perseverança, a fé, para que possamos continuar firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais irmãos saibam como conciliar o temor do Senhor e a graça. Amém? Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar a pregar o Evangelho, fazendo uma oferta generosa, uma semeadura. Através da sua semeadura, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também vamos dar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar a palavra, seja um semeador e veja o que Deus vai te dar, uma grande colheita, em nome de Jesus.